Boa noite. Pensar Política esta semana traz a emissão o Dr. Bruno Maia, candidato a deputado no Bloco de Esquerda no Distrito do Porto. O Bruno Maia é neurologista, médico, é também intensivista, daquilo que eu li, mas eu queria saber mais de quem é o Bruno Maia. E por isso digo ao Bruno Maia para se apresentar a nós como quem é o Bruno Maia. Sempre uma tarefa difícil, mas tenho 37 anos, sou médico, como você disse. Estou atualmente a trabalhar em Lisboa, mas sou de cá. Portanto, nasci no Porto e formei-me no Porto, aliás, só quando fiz 25 anos é que fui trabalhar para Lisboa. E mais especificamente sou de Gondomar. Vivi 10 anos em Rio Tinto, na freguesia de Rio Tinto, dos 10 aos 25 em São Pedro. Portanto, tenho aqui umas fortes raízes. Sim, no Conselho de Gondomar toda a família cá. E fico muito contente por saber isso, porque Gondomar é terra de banho, é terra de ouro, e portanto o Bruno é considerado um homem de ouro. É de Baguinho de Monte, que é a minha terra, mas não de Gondomar. Eu ia dizer de Gondomar, peço desculpa. Bruno, viemos aqui para falar não do Bruno, sim, mas também, mas sobretudo do programa eleitoral do Bloco de Esquerda. O que é que o Bloco de Esquerda apresenta nestas legislativas em termos de força motriz para a sua candidatura? O Bloco candidata-se a estas eleições com um programa que se baseia essencialmente em 3 eixos fundamentais. O primeiro é a resposta à crise climática. Um segundo eixo que é o combate à precariedade e às formas de desvalorização do trabalho e, portanto, um programa dirigido a novas leis do trabalho que valorizem o trabalho, que valorizem o salário, que valorizem as pensões. E um terceiro eixo de investimento nos serviços públicos. Acreditamos que os serviços públicos são a forma de nós democratizarmos a nossa vida em sociedade. Portanto, é sobre estes 3 eixos que o nosso programa para estas legislativas incide fundamentalmente. Quer desenvolver mais a questão, nomeadamente do climático, das alterações climáticas, que tem sido hoje, de facto, uma matéria, mas que nem sempre discutimos de forma muito conhecida, muito conhecedora do que se passa, porque os cientistas dizem uma coisa, embora haja uma minoria também que outra, não é? Mas haverá uns paladinos da política que são contra aquilo que os cientistas dizem. Estou a falar, por exemplo, de Bolsonaro e outros que têm uma visão diferente daquela que é os cientistas. Hoje em dia essa dúvida já não existe, ou seja, do ponto de vista da ciência, tudo aquilo que tem sido publicado por grupos de investigadores, cientistas, são reconhecidos entre os pares como as referências, não deixam qualquer dúvida sobre aquilo que está a acontecer no nosso planeta. E, portanto, aquilo que existe em termos da recusa da ciência, nós vemos sobretudo nos Estados Unidos, são movimentos promovidos essencialmente por grandes grupos económicos ligados ao petróleo, ligados à exploração dos combustíveis fósseis. Infelizmente eles tomaram o poder em Washington e nós temos de lutar também ao nível global para não só contra as alterações climáticas, mas por combater esse mesmo poder que se instalou em Washington e que está a moldar, digamos assim, ou a manipular aquilo que é a verdade científica. O Bloco olha para as alterações climáticas como o combate das vidas. Se nós não atuarmos já, e tem de ser mesmo já, nós vamos ter um planeta muito diferente daquele. Um planeta no qual a vida vai ser muito mais difícil a todos os níveis e é por isso que nós precisamos de uma resposta imediata. Nós hoje, felizmente, estamos finalmente a ter um debate mais alargado sobre as alterações climáticas. Isso deve-se essencialmente à mobilização popular, aos movimentos sociais na área da emergência climática que felizmente se multiplicaram. São sobretudo os mais jovens e as pessoas que têm dinamizado as greves climáticas que trouxeram isto para cima da mesa e tornaram uma prioridade. Foram os jovens que querem um futuro neste planeta que forçaram esta discussão. E jovens como a Greta Thunberg, a sueca, que assumiu isto como o combate da sua vida, como deve ser,
e que forçou os políticos a encararem isto de uma boa verdade. Claro que há, entre a assunção por parte do público, por parte destes políticos, de que isto, e o reconhecimento de que isto é de facto um problema gravíssimo e uma prioridade que nós temos de colocar na nossa agenda no imediato, entre isso e efetivação de ações políticas, o desenho de políticas que de facto confrontem este problema e que nos ajudem a resolver e ultrapassar este problema, é um grande passo. É preciso um programa ousado, é preciso olhar para o planeta conforme ele está e é sobretudo preciso olhar para a nossa economia, para a economia à escala global que nós temos hoje em dia. Que economia é que nós temos, baseada em quê, como é que se faz, como é que se constrói essa economia. E aquilo que o Bloco diz é uma coisa muito simples. Quem nos trouxe à crise climática não nos vai tirar dela. Portanto, não é o sistema económico atual onde nós vivemos que nos pode dar as respostas a esta crise climática, porque foi este sistema que criou a crise climática. E, portanto, é preciso, é necessário, é urgente pensar a economia de uma outra forma. É preciso olhar para a forma como nós criamos emprego. É preciso olhar para a forma como nós transportamos os nossos bens. É preciso olhar para a forma como nós fazemos o comércio de bens de primeira necessidade a nível global. É preciso olhar para a forma como nós distribuímos riqueza. E aí é que está o âmago do nosso programa. É a forma como nós redistribuímos riqueza é a chave essencial para nós respondermos à emergência climática, à crise climática. Se nós não começarmos a pensar em redistribuir a riqueza de uma outra forma e a não deixar os mercados financeiros completamente desregulados a ditarem a forma como nós olhamos para a nossa economia, nós não vamos ter qualquer forma de combater o aquecimento global e as alterações Bruno, que vêm. acha que é possível regressarmos à agricultura menos direcionada para o e que de facto seria menos inimiga do ambiente, que a carne tem sido apontada como um dos grandes problemas da crise ambiental, não é? Porque é o dano da forma que nós se alimentamos, vegetais, portanto, depois na sua digestão e na forma final. Sim, esse é um problema, não é o principal. O principal problema que nós temos hoje em dia continua a ser os transportes e o consumo de combustíveis fósseis. Os transportes fazem a nível global. São os carros o principal problema, mas não são só. São também os transportes de mercadorias e os transportes de passageiros aéreos, por exemplo. Portanto, aquilo que nós dizemos nós temos de olhar para a forma como nós... Eu ia entrar nesse ponto a seguir. Sim. Okay. Neste ponto, quer dizer que estamos a falar das questões ambientais, que essas também se disserem as questões ambientais, mas hoje fala-se de uma agricultura que seja... que abandona, quer dizer, aquelas questões que estamos a produzir aquilo fora da época. Hoje temos tomates todo o ano, temos acesso a outro tipo de frutas fora da época que antes não conhecíamos. Isto não veio alterar também? Bem, e eu acho que aí nós temos 3 problemas que temos que enfrentar. Em primeiro lugar, nós temos de investir, promover e premiar os consumos locais, ou seja, tudo o que é produção mais local, mais regional, nós temos de incentivar esse tipo de comércio. Tudo aquilo que é produzido no nosso país ou que é produzido na nossa região deve ter maior facilidade em termos económicos, fiscais, de distribuição, etc., em chegar aos nossos mercados. Portanto, olharmos um bocadinho mais para o local e para o regional e privilegiarmos esse tipo de mercado quando falamos de agricultura e de consumo de bens alimentares. Estamos a falar, exatamente, a questão da produção, mas há muita gente que por causa da velha da carne de vaca. Da carne de vaca. Das cantinas. Sim. Mas estranhamente veio criar um alerta. Eu a rejeitar. Porque ele veio pôr
não sei se isto, eu quer dizer, como é evidente, a sondagem que eu tenho é só de amigos, não é? Saber se de facto vai ser uma questão de colocar em cima da mesa. Eu acho que essa discussão já está colocada em cima da mesa. O consumo de carne e de proteína que nós temos hoje em dia já está colocado em cima da mesa. E se nós olharmos muito para as gerações mais jovens, nós vemos que os mais jovens têm tendência a consumir menos carne animal. Ou seja, nós não precisamos de proibir, nem precisamos não precisamos de nenhum tipo de política proibicionista conseguirmos diminuir os nossos consumos proteicos através da proteína. Se olharmos para as camadas mais jovens, eles já o fazem. E, portanto, o que nós precisamos é de incentivos, de políticas e de campanhas de prevenção e dirigida à população. E mobilizar as pessoas para. Segundo lugar, nós precisamos de combater a monocultura. Sim, esse é o principal problema da agricultura. A monocultura intensiva degrada os solos, torna-os inférteis para culturas futuras e torna o nosso mercado interno de produção de bens mais pobre. Nós só temos tido a monocultura no sul. Sim, é sobretudo ao nível do sul do país. Sim. Nomeadamente das oliveiras. Mas levou o olival também a ser hoje uma fonte de mérito. Não. Podemos, digamos, abater luta desta natureza. Nós temos de pensar no futuro, não podemos pensar só naquilo que são os ganhos imediatos. Se nós pensarmos naquilo que será a terra no Alentejo, com as alterações climáticas que estão a caminho, daqui a algumas décadas, nós vamos ter um deserto muito mais marcado e infértil que aquilo que nós temos hoje. A monocultura da oliveira no Alentejo, a monocultura intensiva, só vai piorar toda esta situação. Só vai tornar o Alentejo ainda mais desertificado, mais ainda capaz de se autossustentar em termos de produção agrícola. Portanto, temos de ter outras respostas, temos de ter outra forma de olhar para a agricultura, de diversificar as culturas e de rejeitar totalmente aquilo que é a monocultura intensiva. Depois temos um terceiro problema no combate, na forma como olhamos para a agricultura, que é a água. Isso é um problema bastante complicado, porque nós hoje em dia temos várias respostas. Essa é uma das questões que coloca para a produção animal, não é? Exatamente. Porque é a grande consumidora E a monocultura intensiva, não é? Sim. Acaba também por utilizar... Aliás, hoje há mecanismos para fazer um mix nesse consumo de água, através da gota, da água. Mas é isso que diz o programa do Bloco, ou seja, nós temos de diversificar a forma de utilização de água. Não é? Não podemos olhar única e exclusivamente para aquilo que já temos hoje em dia e que se quer intensificar, nomeadamente a construção de mais barragens. O Bloco orgulha-se de ter participado numa das coisas mais importantes que nós fizemos nos últimos 4 anos foi termos incluído a barragem de Fridão aqui no distrito. Não vai avançar, para já. Vai haver pressão do lado da EDP, nós sabemos muito bem que a EDP vai tentar ter do Estado alguma forma de indemnização, mas nós somos totalmente contra isso. A barragem de Fridão não deve ser construída porque nós já temos neste momento um pool de barragens por todo o país que é provavelmente o suficiente para aquilo que a gente deve ter em termos de produção elétrica para o futuro. Nós temos é de buscar mais energia, mais eficiência energética a outras formas. Deixa-me falar a minha costela da EDP. Pois uma questão que para mim é sempre, honestamente, não é por ser da EDP, mas a água que é retida. Não, nós sabemos disso. Mas também existem outras formas de reter água para os regadios, para fazer a alimentação animal e para a agricultura propriamente dita, que não tem necessariamente de ser grandes barragens que fazem a dismorfia total do terreno e que acabam... Estou a falar de pequenas barragens, não é? As chácaras. Pequenas barragens locais, pequenos desvios de... O Fridão não será uma grande barragem. O Fridão não será uma grande barragem, mas coloca várias questões, nomeadamente segurança da própria cidade de Amarante. Pois, eu honestamente não tenho uma opinião sobre... Não conheço, por exemplo, não é? Mas por aquilo que eu vi em tempos, não seria uma barragem para grandes... Não, mas também não seria uma pequena barragem, como aquilo que a gente deveria estar a apostar neste momento, não é? Pequenas barragens locais. Não gostar que não é por aqui. Na altura fala-se muito
Sim, exatamente. Qualquer faltava-se muito quanto ao que eu disse de mostrar algumas dificuldades Sim. mas que se veio demonstrar uma necessidade fundamental para aquela região. Certo, mas hoje em dia já começa a colocar problemas, se nós olharmos bem para o Alqueva, não é? A taxa de evaporação já tornou o lago do Alqueva muito mais. Já estamos a perder muita água. Mas isso é pela questão também de alterações climáticas. Claro, mas é isso mesmo. Não chove, mas é isso mesmo. Chover, não é? Ou seja, nós sabemos que as alterações climáticas vão trazer seca. Nós isso já sabemos. E, portanto, Até temos que construir. Deserto, não é? Claro, nós temos de construir as soluções mais locais, mais apropriadas a produções mais pequenas, que não sejam só dirigidas para a tal monocultura intensiva da oliva, para conseguir responder à seca que aí vem, porque nós sabemos que ela vem aí. As grandes barragens têm outros problemas, que é, elas secam os subsolos e, portanto, uma das coisas que nós temos de nos preocupar é a hidratação dos subsolos para criar culturas diversas. Nós queremos diversificar a cultura, queremos policulturas ou multiculturas, de várias coisas que não seja só olival intensivo. Nós temos de nos preocupar com a hidratação dos subsolos. E as barragens não são favoráveis a resolver esse problema. Ok, Bruno, vamos falar do trabalho e das melhorias salariais e das melhorias das pensões ao longo desses últimos 4 anos, naquilo que é hoje designado, que foi sempre designado pela Geringonça. Foram repostos salários, foram repostas condições, foram repostas algumas das condições de trabalho que havia no passado e que foram no período da Troika. O que é que se reclama mais hoje para que o trabalho seja em outro reconhecimento? Houve ali algumas questões que têm a ver com os enfermeiros, têm a ver com os professores, Sim. com as carreiras médicas, Sim, as carreiras especiais da função pública. As carreiras especiais da função pública. Se é certo que foi um erro do passado acabar com algumas questões, até por evolução, Sim. questão da formação, eu falo disto não só, mas particularmente dos médicos, onde a carreira médica tem vindo a ser desestruturada. E eu tenho ali um conhecido amigo meu que dizia que foi o maior erro do Pedro Campos foi acabar com. Eu estou o fundador do Serviço Nacional de Saúde, do Arnaud, que fez uma campanha contra o Pedro Campos. Porque, e hoje como é que estamos sobre isso? Foi reposto. Como é que está a carreira médica? Porque isto insere-se muito naquilo que no Serviço Nacional de Saúde queremos. Sim. É preciso dizê-lo que historicamente as carreiras médicas estiveram na origem da fundação do Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, não foram elas que o criaram, mas foi através da existência de uma carreira médica e também uma carreira de enfermagem. Em 1969, exatamente. Através do doutor, por acaso, que depois aderiu ao PSD, que agora não me recordo o nome dele, mas uma pessoa de grande... Não foi Albino Aroso, mas foi um homem que também foi secretário de Estado do PSD. Não me recordo agora, mas era aqui do Porto, um homem do Porto, mas agora infelizmente não me recordo o nome dele, mas é uma pessoa importante para a saúde que nos anos 60 e no princípio dos anos 70 foi muito importante. Mas depois veio a ser secretário de Estado, não foi ministro, foi secretário de Estado. Foi ele que de facto pôs a carreira médica como um pilar do Serviço Nacional de Saúde. As carreiras no Serviço Nacional de Saúde foram as coisas que melhor mantiveram ou que melhor deram consistência no início do serviço nos anos 80, nos anos 90. O que aconteceu foi que as carreiras médicas deram alguma estabilidade aos profissionais dentro do Serviço Nacional de Saúde e, por sua vez, mantiveram um Serviço Nacional de Saúde mais ou menos coeso, funcionante. Aquilo que acontece a partir dos anos 90 e mais para a frente, começa com Leonor Beleza e com a maioria absoluta de Cavaco Silva. Portanto, começa bem antes, mas que se intensifica já depois da virada do milénio, é que a carreira médica começou a ser desvalorizada e, portanto, começámos a contratar médicos e outros profissionais à peça, através de contrato individual de trabalho. Mas isso a responsabilidade não é dos médicos? A responsabilidade foi de quem criou quem criou os mecanismos para, ou seja, quem criou os hospitais SA, pegaram nos hospitais públicos, criaram os hospitais SA que depois se transformaram em EPS.
Isto fez com que o direito privado passasse a entrar nos contratos de trabalho dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos e de todas as outras profissões médicas. E houve essa desestruturação das carreiras. E aí começa uma parte importante dos problemas que nós vivemos hoje em dia. E, portanto, nós hoje em dia temos, de facto, uma fuga imensa nos últimos anos de médicos para o setor privado porque as suas carreiras foram desvalorizadas. Bruno, mas essa é uma questão que me preocupa. Porque o setor privado paga muito pelo paga no caso dos enfermeiros, não é bem verdade ainda no caso dos médicos. Será verdade daqui a algum tempo, a partir do momento em que, se o Serviço Nacional de Saúde se degradar ainda mais, isso será verdade, mas a questão não é o dinheiro. Se nós perguntarmos aos médicos que acabaram por ou sair para o privado ou acabaram por ir para as grandes cidades, deixando o interior do país, o argumento nunca é o do dinheiro. O argumento será sempre o da valorização da carreira, da existência de um projeto profissional. Mas isso cheira-me, quer dizer, vou falar agora alguém que não tem nada a ver com mas isso cheira-me um bocado aquela história da carochinha, não é? Quer dizer que... Mas é verdade. Mas está a perceber o que eu estou a dizer, não é? Sim. Porque às vezes nós temos aquela questão das condições de trabalho. Sim. Mas depois o que nós vamos falar das condições de trabalho é o dinheiro. Repare uma coisa. Não é? É um bocado isto, digo eu. Não... Quando se criou, por exemplo, a exclusividade para os médicos, em que se pagava essa exclusividade, retribuía-se essa exclusividade, não foi isso que impediu todas as alterações de degradação que vieram a seguir na carreira médica. Ou seja, aquilo que aconteceu foi que quando se criou a exclusividade nos anos 90, isso não foi acompanhado de outras regras que nós precisamos de implementar ao mesmo tempo, nomeadamente a criação das condições de trabalho e a existência de um projeto profissional. Se nós queremos, por exemplo, hoje em dia, fixar médicos no interior, nas regiões mais despovoadas do interior, não basta retribuir com dinheiro. Nós podemos tentar, mas seguramente esse projeto falhará. É preciso algo diferente. É preciso investir nos serviços, é preciso investir nas estruturas, é preciso investir nos hospitais do interior. Dar condições aos médicos para terem projetos profissionais, dar-lhes uma carreira, como é evidente, não é um contrato individual de trabalho, por muito bem pago, que vai fixar qualquer médico no interior. Só se nós conseguirmos ter um projeto de investimento no interior, nos hospitais do interior, nos serviços públicos do interior, é que nós vamos conseguir fixar médicos no interior. Se só lhes oferecermos dinheiro, isso não vai resultar. Eu estava aqui a refletir sobre uma coisa que é muito importante. Um jovem que quer constituir família, não é? Não vai para o interior só pelo dinheiro. Tem que ver as condições que tem, não é? Repara, porque é que um jovem médico há de querer continuar numa grande cidade, Lisboa, Porto, quer ter filhos, há de querer continuar numa grande cidade, onde sabe que será mais caro para os filhos a estudar, será mais complicado ver os filhos todos os dias. É uma questão Exatamente. Portanto, de vida, não é? Da própria vida. Exatamente. Não é? Seria muito mais lógico quem quer constituir uma família fosse para um sítio mais pequeno. Tem mais tempo para viver, tem mais tempo para a família, tem melhores condições. Isso não acontece por esta razão, porque não há carreiras médicas no interior, não há hospitais onde se faça um investimento no interior e, sobretudo, não há os restantes serviços públicos que as pessoas necessitam para ter uma vida confortável nesse interior. Para no que aconteceu com o CTT, com o fecho de imensos... Dos fiscais, exatamente. das repartições de finanças, dos tribunais... Nenhum médico quer construir uma vida num sítio que está despovoado ou desertificado, onde não há esses serviços. É preciso dotar o interior dos serviços públicos necessários, tribunais, os correios, os CTT, a escola. É preciso investir em todos estes serviços públicos para nós conseguirmos repovoar o interior e combater este problema. Aliás, quer dizer, uma das propostas cobertura do território para povoar, digamos, o território. Mas isso é válido. Mas não é pela validez, mas se nós não pusermos serviços públicos a funcionar, não vai funcionar. Esta é uma medida que não terá de facto. Claro. E de facto, uma das questões centrais do Bloco de Esquerda é onde é que o Bloco de Esquerda centra a sua aposta em serviços públicos. Nós temos visto que ao longo do tempo, tudo que tivemos agora,
a mobilidade, a educação. O que é que Sim, pensam nestas... São essencialmente estes 4 eixos, não é? Salvar o Serviço Nacional de Saúde, ele precisa de ser resgatado. Ele está à beira de um colapso que é, cada dia que passa, é cada vez mais evidente. Portanto, nós temos de o resgatar. Eu agora vou dar uma opinião muito pessoal. É que a maioria das pessoas esquece quando seguro. Um segurado, ultrapassa determinados limites. Não é só Mas isso. às vezes esquecemos isso. Os seguros que as pessoas fazem hoje em dia, que algumas famílias de classe média, média alta, acham confortáveis, são seguros que não cobrem tudo. Não cobrem tudo, porque a maioria dos serviços que são efetivamente caros são prestados no público. O Bloco tem tido esse comportamento de dar um bocado de relevo a compreendermos como é que isso funciona. Sim. Mas isso parece que não aparece. E eu acho que o Bloco vai estar aqui. Mas parece-me que o Bloco poderia fazer mais alguma coisa nesse sentido. O que é? Eu acho... Em termos de mostrar às pessoas aquilo que se passa com os seguros. Há aqui um problema, não sei se me fiz entender. Há aqui um problema de comunicação enorme, que existe um lobby gigantesco na sociedade dos grupos privados de saúde. Não nos enganemos. Os grupos privados de saúde têm crescido nas últimas décadas porque o Serviço Nacional de Saúde se tem degradado. Uma relação direta, em proporção. Só há crescimento da medicina privada porque o Serviço Nacional de Saúde se degrada. Isto é uma regra 3 simples, diria assim. E, portanto, o negócio privado da saúde é predador do Serviço Nacional de Saúde. É predador porque o Serviço Nacional de Saúde, à medida que vai ficando mais fraco, o Estado e o próprio serviço têm de contratualizar com o privado os serviços que não consegue prestar. É isso que está a acontecer. E por isso nós temos exames complementares de diagnóstico, terapêuticas caríssimas, que o Estado está a pagar aos que não conseguem o Serviço Nacional de Saúde oferecer. E é isso que os grupos privados de saúde querem. Rendas fixas. Eles querem sobreviver à custa da ADSE e destas contratualizações que têm com o Estado. Porque elas são seguras. O Estado pagará sempre. Por acaso, nos meus programas não costumo pôr em debate a posição de outros. Mas isso fez-me lembrar uma coisa. Como é que você acha a proposta do PS sobre uma ADSE para tudo? E a proposta do Rui Rio, do PSD, a dizer que, não é do Rui Rio, dizer que se estiver no privado mais barato, eu faço no privado em vez de... Como é que vocês analisam esta questão? Em primeiro lugar, a questão da ADSE. A proposta do CDS é uma proposta populista. Está errada. Porquê? Porque não está a contar às pessoas, não está a dizer às pessoas o que é que a ADSE é. Nós não podemos ter a ADSE para isso seria a criação de um sistema de seguros, eventualmente público, mas que não consegue comportar toda a população. Iria comportar só os de baixo custo. Com certeza. Iria só comportar determinados serviços que já existem no privado, mas não existem no público. Em segundo lugar, a questão do Rui Rio. Qual é que é o problema da contratualização? O problema da contratualização é nós olharmos, por exemplo, para as PPPs que tivemos portugueses, Braga, Vila Franca de Xira, Cascais e Loures, e percebermos uma coisa, todos eles estão a ser investigados. No caso de Braga, por exemplo, a ARS do Norte multou por 4 vezes o Hospital de Braga ter desviado doentes graves para o Hospital de São João. Isto significa o quê? Que a PPP de Braga, quando tinha doentes mais complicados, que custavam mais dinheiro, acabava por os referenciar para outro hospital. Gerir uma PPP assim é fácil. Assim é fácil ter bons resultados. Já estar no Hospital de São João a receber estes doentes e gerir esse hospital torna-se mais complicado. Portanto, as PPPs são uma... Isso não passa na comunicação. Pois, não passa porque os próprios agentes políticos, nomeadamente o Dr. Rui Rio, o PSD e o CDS, acabam por ocultar, de certa forma, aquilo que deve ser dito e acabam por fazer uma campanha pela gestão privada que é completamente enganosa e sobretudo, desonesta. Para uma coisa, há pouco tempo esta semana tivemos uma reunião com a administração do Centro de Debate Miguel Sousa,
ao Penafiel e da Amarante. E aquilo que o próprio Conselho de Administração nos transmitia é factual. E é, se nós, do Orçamento de Estado, não temos o dinheiro que precisamos para funcionar, se nós não podemos recusar doentes e temos de atender toda a gente que está na nossa área de influência, é evidente que vai haver aqui uma discrepância entre uma coisa e outra. E é evidente que nós vamos ter problemas de gestão, mas não é pela qualidade da gestão. É porque estão suborçamentados. É porque não têm o dinheiro suficiente para conseguir prestar os cuidados todos que têm de prestar pela natureza do seu serviço público. Isso não acontece com as PPPs. As PPPs fazem aquilo para as quais o Estado contratualizou. Mas os PPPs dizem que a concessão são muitas. Não poderiam prestar. Claro, mas aí é que está o problema. No caso do Hospital de São João, não pode negar os doentes que são encaminhados não é um benchmarking para analisar quais são os mais. Não é honesto. Não há uma comparação possível, não é honesta. Nós já falámos aqui um pouco nós vamos abandonar, já começamos. Vamos falar noutras políticas que têm a ver até com o ambiente. A política da mobilidade. Acho que a mobilidade é um aspecto fundamental para a sociedade hoje. É fundamental, sobretudo, para responder à crise climática. Nós precisamos mesmo de apostar na mobilidade e apostar, sobretudo, em meios de transporte, em redes de transporte que sejam, que não agravem o problema das alterações climáticas. Isso passa muito pela ferrovia. Nós temos de fazer um investimento sério para o futuro na nossa ferrovia. Precisamos de ligar todas as capitais de distrito de Portugal através da ferrovia. E precisamos de incentivar a utilização desse meio de transporte. Dentro dos grandes centros urbanos também precisamos de criar a ferrovia ligeira e, de certa forma, alargar o metro de superfície que existe, de forma a que se incentive este modo de deslocamento que é francamente menos... Uma das coisas que abandonou acha que o setor que tem razão, além da mobilidade na região, no território, era capaz de tirar caminhões. Sim, tira caminhões da estrada e, sobretudo, faz uma coisa que é ajuda no plano que nós devemos ter de incentivar a fixação de pessoas no interior e de incentivar o consumo de bens locais, de bens de consumo locais. Portanto, a própria ferrovia pode ajudar no transporte, nesse transporte de pequenas distâncias e, sobretudo, e acima de tudo, acho que isto é o mais importante, de facto, a ferrovia reduz drasticamente as emissões de CO2, ao mesmo tempo que diminui a utilização do transporte. Isto é fundamental. Portanto, nós precisamos de um plano de investimento na ferrovia, porque ajuda a reduzir as emissões e faz uma outra coisa curiosa, que é cria emprego. Se nós tivermos um plano bem desenhado para desenvolver a ferrovia nacional, nós vamos criar muito emprego. Não só na própria ferrovia, mas ao criarmos toda uma indústria que faz não só a produção, mas a própria manutenção dessa mesma ferrovia, apoios e dos módulos que se deslocam, estamos a criar emprego e, sobretudo, estamos a criar emprego qualificado. Estamos a criar emprego qualificado à volta deste plano da ferrovia. Eu é que falei dá amostras, temos tecnologia interna e fazer coisas. Não é? Como é que vê isto da ferrovia, não, do investimento nas produtoras? Sim, nós porque demora. Mas se nós não começarmos hoje, se nós não começarmos hoje, em 2030, em 2040, seguramente não os teremos. Portanto, em algum ponto nós temos de começar. E a começar é já. Tem de ser já. Caso contrário, nós não vamos conseguir atingir as metas climáticas que Portugal se propôs.
E, portanto, nós precisamos de criar novos empregos para o futuro. Também é outro ponto. E esses novos empregos passam precisamente pela aposta numa indústria que nos ajuda a reduzir as emissões de CO2, as emissões associadas aos combustíveis fósseis e criando emprego qualificado. Criando emprego qualificado é a medida mais importante que nós temos para a dinamização da nossa economia. Uma economia funciona com bons salários, com emprego para toda a gente. E só assim é que nós teremos um futuro que seja mais amigo, digamos assim, do nosso clima, que respeite o nosso clima, que respeite a natureza, que respeite o nosso próprio local onde nós vivemos e que respeite as nossas gentes. A educação. O investiu muito mas há hoje uma contestação na questão da educação. O Bloco de Esquerda tem mais totalmente uma das medidas que conseguiu foi reduzir as propinas Repare numa coisa, há 4 anos. A questão é, vamos já falar disto. A questão é esta. Como é que 4 anos, já agora, para responder exatamente a esta questão, há 4 anos, quando a direita dizia que vinha aí o diabo, ninguém em Portugal achava que fosse possível termos manuais gratuitos para todos os alunos, do primeiro ao 12º. Isso é possível. Nós hoje temos isso. Há 4 anos, ninguém pensaria que fosse possível criar um passe intermunicipal que poupasse centenas de euros a cada família. Isso. Portanto, é possível investir nas pessoas, é possível investir no serviço público e ainda assim ter um déficit de zero. E ainda assim conseguirmos ter um déficit de zero. Há limites. E é por isso que o Bloco apresenta um programa com contas certas. É por isso que nós fazemos as contas a todos os investimentos que nos propomos a fazer. Fazemos um cálculo sobre quanto é que nós vamos gastar com este investimento e não nos devemos esquecer que muitos destes investimentos vão ter retorno. Os investimentos muitas vezes têm retorno. Se nós investirmos, por exemplo, na saúde, nós vamos ter um retorno. Por muito que ele seja difícil calculá-lo e seja difícil aos economistas calculá-lo. Nunca ninguém quer retorno. Não, é difícil para os economistas perceber o retorno que investir na saúde dá. Não é difícil calcular o retorno da saúde, não é? Porque são horas de ausência do trabalho. São horas familiares. São despesas da saúde. Exatamente. Na última linha. Portanto, há toda uma vantagem que nós temos que analisar. Sim. Mas o mesmo acontece, por exemplo, para a educação. O mesmo acontece para a habitação e para o transporte. Sim, se nós investirmos nas áreas fundamentais... E agora vou fazer o problema da educação. O problema da educação é que nós investimos, de facto, provavelmente não o suficiente, mas investimos na educação no nosso país, na educação qualificada, e, entretanto, tivemos um primeiro-ministro que disse aos jovens para emigrar. Este é que é o problema. E nós temos de ter respostas para os nossos jovens que se formam cá, para fazerem a vida cá. Queremos que eles tenham empregos qualificados em Portugal. E isso passa muito por todos estes investimentos que nós investir em várias tecnologias que nos ajudem a combater as alterações climáticas, cria emprego qualificado e ajuda a estes jovens qualificados a ficarem no nosso país. Bruno, nós temos de ter uma política fiscal com certeza cobra as receitas claro. capazes de financiar todo este investimento. O Bloco de Esquerda, em algumas matérias, tem vindo a reclamar a redução. Sim. Será comportável ter uma política de investimento com uma política de redução de impostos que dá uma maior capacidade do Estado de financiar as suas próprias políticas públicas
quer as políticas de dinamização. Sim, mas repare, antes de eu responder diretamente, repare numa coisa que aconteceu nos últimos 4 anos. Nós reduzimos o IRS que as famílias pagam pela criação de novos escalões e mesmo assim tivemos mais receita fiscal, porque houve mais emprego. E havendo mais emprego, as pessoas pagam mais IRS, as pessoas individualmente pagam menos IRS. Uma coisa que nós dizemos em economia é elástico. Não, certo. Mas se nós temos emprego, com mais emprego, vamos ter mais receita fiscal. E vamos ter uma segurança social e receitas fiscais que são mais sustentáveis para o futuro. O Bloco tem várias propostas ao nível dos impostos que se sentam sobretudo nesta ideia. Os impostos têm de ser progressivos. Isto é, quem ganha menos paga menos, quem ganha mais paga mais. Por isso queremos introduzir 2 novos escalões no IRS. Será razoável? É bastante razoável. É mais do que razoável. É mais do que razoável. Quando nós falamos em redistribuição de riqueza, ela faz-se impostos. Não há outra forma de nós redistribuirmos riqueza. Não tenho dúvidas sobre isso. Só tenho dúvidas se é razoável o montante que o apresenta como... Aquilo que nós estamos a propor neste momento é que haja 2 novos escalões de IRS. Isto vai desagravar as famílias mais pobres e as famílias de classe média. O problema é as classes médias. Sim. Não... Mas são as classes médias são as principais beneficiárias de mais escalões de IRS. Sim. Repara noutra coisa que fizemos nos últimos 4 anos. Mas não, pronto. Mas eu só pergunto é isto. Acha que quem ganha até Provavelmente não. Se nós fizermos uma coisa que é fundamental, que é, nós não devemos olhar para as famílias de classe média como a fonte de receita de impostos. E é isso que está errado. Nós temos de olhar para as grandes empresas e, sobretudo, às grandes empresas que são hoje protagonistas de uma evasão que existe em Portugal, não só em Portugal, nem no resto da Europa. Temos uma zona franca. Isto é imoral. Mas é imoral. É imoral. Se nós estivermos a olhar para o Luxemburgo, está certo. Se estivermos a olhar Tem para a razão. Holanda... Tem razão, mas essas também precisam de ser combatidas. Essas precisam de ser combatidas. Eu acho que nós devemos preocupar Nós devemos preocupar com todas. Com todas, foi evidente. Nós temos de ter uma política ao nível da União Europeia que seja unitária e que acabe com estes privilégios que são dados em alguns países às grandes empresas. As grandes empresas precisam de contribuir para a economia através dos impostos. É assim que nós distribuímos a riqueza. Repare numa coisa que fizemos nos últimos 4 anos. O chamado imposto mortágua. Deu celeuma nacional que o Bloco queria assaltar os bolsos da classe média. Fizemos o imposto mortágua. Chama-se adicional ao IMI. E aquilo que nós fazemos é cobrar uma pequeníssima percentagem sobre os impostos imobiliários de luxo. Aqueles que são acima de 1 milhão de euros e que são uma segunda habitação da pessoa. E isso aconteceu com o acordo do Partido Socialista e do Governo. Isto está em funcionamento. Claro que isso foi posto em função de uma permuta de propostas. Porque o imposto do IMI. Sim. O problema não é o adicional ao IMI. O problema é o IMI. Não. O adicional ao IMI. É a base do IMI. O adicional ao IMI foi de 15 milhões. Em função da proposta da... Ele hoje até era um homem que estava... Ele hoje tem uma mortágua terrível. Percebe? Por causa disto. Mas por causa do adicional do IMI, nós hoje temos uma segurança social sustentável para 22 anos. Por causa da percentagem do IRC que nós agora, impusemos. devia de haver a lei tem que ser cega, todos nós sabemos. Mas devia de haver uma certa... A lei devia prever situações neste caso. Deve de haver. Ele já foi rico. Quando fez aquilo, era rico. O adicional ao IMI só é aplicado a uma segunda casa. E a casa... Mas é porque ele tem... Uma das coisas que nós propomos... Mas aquela casa é a casa de residência. Mas isto é uma questão pormenor, não é uma questão central. Mas cria estas injustiças que às vezes levam
até acham que as medidas razoáveis, pensar que ela é razoável. Repare, uma das coisas que nós propomos, responde um bocadinho também à questão da propriedade e dos impostos, é o englobamento. Isso é, acho eu, uma proposta razoável. Ou seja, quem tem propriedade, mesmo que sobre o trabalho tenha um baixo salário, que sobre as suas propriedades lhe seja cobrado um imposto progressivo e não uma taxa. Isso significa que quem tem um imóvel de luxo pode ter o salário mínimo, mas sobre o imóvel de luxo, em vez de pagar uma taxa, seria uma taxa igualzinha à pessoa que tem dois, um simples T2, pagar um bocadinho mais do que a pessoa que tem um pequeno apartamento. Ou seja, que haja também aqui uma diferenciação entre quem tem imóveis de luxo e quem tem imóveis simples, imóveis que alguém da classe média teria. Portanto, esse englobamento pretende que haja essa junção do rendimento que a pessoa tem do trabalho e dos rendimentos e das mais-valias que tem dessa propriedade. Portanto, eu acho que o englobamento é mais do que justo para responder a muitas dessas situações de injustiça que às vezes as pessoas sentem. De facto, às vezes as pessoas têm pequenos imóveis, os quais pagam uma taxa fixa e têm baixos rendimentos do trabalho e aquilo que o englobamento vai permitir a essas pessoas que ganham menos e têm imóveis que têm menos mais-valias, pagar menos imposto. É, portanto, baixar a taxa de imposto fixo, ou seja, acabar com a taxa fixa, passar a pagar com o englobamento uma taxa inferior pelo imóvel que tem. Portanto, também na questão da propriedade e das mais termos mais justiça introduzindo a progressividade. Já vinha de passar. Uma das coisas que eu ainda não ouvi no blog. Sim. Sim. Reservar. Sim. Relativamente ao IRC, sabemos nós que empresas Sim. na Holanda a pagar Sim. IRC. Lá está, isso é injusto. Essas são propostas que nós temos de fazer a nível europeu. Ou seja, nós temos de facto de ter outra política fiscal a nível da União Europeia que nos torne justo aquilo que é viver no espaço europeu. Mas o nosso problema nem é propriamente com o IRC em relação às empresas. Pense uma competição completamente injusta. Países mais ricos, inclusivamente. Países mais ricos. A Holanda, por exemplo. Há uma injustiça tremenda entre aquilo que é o pagamento de impostos na Holanda e aquilo que é em Portugal. Mas nós também, por outro lado, também temos alguns benefícios fiscais que tornam injusto o espaço europeu. Repare só nos benefícios que nós damos aos residentes não habituais. Portanto, temos muitas pessoas que compram casa e estabelecem morada em Portugal, vêm de outros países e que acabam por ser isentos de muitos impostos cá em Portugal e no seu país de origem. E isso cria uma injustiça para com o país de origem, que deixa de poder cobrar impostos àquela pessoa que vem para Portugal onde paga poucos ou nenhuns impostos. Portanto, nós achamos que isso também não é justo e nós queremos acabar com os benefícios fiscais que existem aos habituais não residentes. Pode existir alguma política fiscal de incentivo. Agora, isenção de impostos parece-nos injusto para com o outro país e também nos parece injusto para com Portugal, porque acho que as pessoas que vivem em Portugal também devem pagar o imposto. Mas temos ainda um outro problema que é com uma série de outros. Portugal tem 521 benefícios. Nós temos de avaliar. Porque é que eles existem? Pode reduzir, de facto, porque há muitos destes benefícios fiscais que não têm qualquer utilidade. Ou seja, não incentivam nada. 97% da população. Exatamente. Portanto, não incentivam nada, não trazem... muitas vezes são benefícios fiscais ao estímulo para o emprego que não trazem qualquer forma de retorno em termos de criação de emprego. Um emprego que é para contrapartidas do sim, certo. Sim. Mas isso está correto. Está correto que haja benefícios fiscais a empresas que conseguem ter um maior número de contratos sem termo, contratos definitivos. E esse é o tipo de benefícios fiscais que faz algum sentido. Mas existem centenas de outros benefícios fiscais que nós temos. E depois ainda existe um outro problema.
Pois, exato. Aliás, eu acho que o próprio Estado não conhece muitos destes benefícios fiscais. Tal é a dimensão da burocracia. Sim. Sim. Uma das coisas, por exemplo, que nós temos falado é os ativos por impostos extremamente complexos. Em que os ativos por imposto deferido foram uma coisa criada no governo de Passos e Portas, do CDS e do PSD, que já acabaram em 2017, felizmente, mas dos quais ainda existem muitos bancos que beneficiam. E que permitem a esses bancos que beneficiam desta política do imposto, dos ativos por imposto deferido, permitem cobrar ao Estado impostos, cobrar ao Estado o retorno que eles não pagaram. Isso vai acontecendo durante os próximos anos. Isso é uma coisa muito complicada de conseguir explicar, mas que estamos a falar de milhares de milhões de euros de benefícios que são dados aos bancos, tornam o Estado dependente desses mesmos bancos e que são totalmente imorais. Estamos a falar de bancos que entraram, muitos deles que foram resgatados com dinheiros do Estado. Esse é o tipo de benefícios fiscais que nós precisamos de reverter. Questões do Bani. O Bloco tem... Sabemos que houve um trabalho até por acaso tem algo, mas nós não temos ainda política sobre o banco. Eu que o banca claramente banca que aquilo tem sido, nunca ouvi a Catarina. Isso é algumas das propostas que nós temos, nomeadamente já de há alguns anos esta mas, parte, que se tem discutido menos. Por isso é que eu trouxe a discussão. Sim. Mas não tenho ouvido. Isso cruza também um bocadinho com as propostas do Sistema Europeu, dos Eurobonds, da política do Banco Central Europeu, etc. Sim. Agora, aquilo que a gente tem de dizer neste momento em Portugal, acho que é prioritário. Para o futuro isso devia ficar claro. Não deixa de ser prioritário. Sabe porquê? Há muita gente hoje que eles serem desbaratinados. Só isso, e os próprios recursos do Estado, repare, nós investimos 25 mil milhões de euros para salvar bancos nos últimos anos. E onde é que estão esses bancos hoje? Onde é que está, por exemplo, o novo banco? Foi vendido a um fundo abutre. Portanto, nós investimos 4 mil milhões no banco para o salvar e passado 1 ou 2 anos, também é verdade, de certa forma apoiados ou forçados, nós acabamos por entregar o banco a um fundo abutre norte-americano. Passado 1 ano de o ter adquirido, já estava a pedir mais 1.000 milhões de euros para capitalizar o banco. Isto não é admissível. E, portanto, aquilo que nós dizemos é, se um banco foi salvo pelo Estado, com o dinheiro dos contribuintes, passa a ser dos contribuintes, passa a ser um banco público. Mas não tenho ouvido o de esquerda tinha Portugal parou uma discussão sobre o banco do sistema bancário, sistema financeiro. Estamos com um sistema financeiro. Nós temos várias, faz parte do nosso programa. Não tem sido assuntos que se tem falado nos debates que nós temos, mas está no nosso programa. Nós temos procurado insistir em falar muito sobre estes problemas. O problema das offshore, o problema dos resgates do banco que depois são e muitos outros problemas, nomeadamente ao nível europeu. Bruno, deixa-me só pôr a questão. O que está a falar é do que passou. Sim. Propostas para. Mas sabe uma coisa para resolver este problema. Sabe uma coisa extraordinária. O Bloco de Esquerda é hoje não é hoje um partido só de oposição. É um partido de poder. Sim. E portanto, como o partido de poder, digo eu, mas deve de fazer propostas
construtivas no sentido de... Mas há uma coisa extraordinária. Há uma coisa extraordinária nos últimos anos. É que nós tivemos uma crise... Não há problema. Desta maneira, não há problema. Mas é da maneira que eu às vezes extraordinária. Há uma coisa extraordinária que é nós vivemos uma crise financeira que se repercutiu numa crise social e económica gravíssima e não foram tomadas nenhumas medidas de política bancária, política monetária, política económica ou política fiscal, não só em Portugal, mas no resto do mundo, que nos previna dos mesmos problemas que acabamos de os ter. E isso é absolutamente extraordinário. É por isso que nós encontramos partidos como o Bloco muitas vezes a fazer propostas que, sendo absolutamente razoáveis, acabam por nem ser propriamente propostas muito revolucionárias ou fora da caixa, simplesmente porque elas não foram adotadas. É isso que me preocupa. A mim também. Como é que nós passamos por uma crise e não conseguimos fazer o mais essencial e o mais básico de regulação e regulamentação do sistema financeiro que nos pudesse privar de uma crise futura e de todos os problemas que essa crise pode provocar? Eu acho que é extraordinário. Nós passaram 10 anos sobre a crise e, ao nível do sistema financeiro global, nós não conseguimos mudar nada. Estamos a chegar lá outra vez. Estamos a chegar à mesma crise, aos mesmos problemas. E, portanto, os Estados preparam-se mais uma vez no futuro para salvar bancos. Porque nós não aprendemos nada com a crise. É isso que uma das... foco. Deveria estar preocupado, centrado para estas questões em cima. Nós estamos preocupados, sentados. E temos um programa que responde... Mas só estão... preocupados nas questões do dia-a-dia, da questão do ontem. Nós temos um programa para responder a esses problemas. Agora, aquilo que a gente diz é, infelizmente, o programa não mudou muito nos últimos anos. O nosso programa, as propostas não mudaram muito nos últimos anos, porque também não mudou nada nos Estados Unidos. E é isso que é um dos principais problemas que nós enfrentamos. Olhe para o espaço europeu e para a forma como funciona o mercado financeiro no espaço europeu. A partir do momento em que nós vamos ter outra pessoa à frente do Banco Central Europeu, a Europa não sabe o que é que vai enfrentar. Não sabe se nós vamos continuar a ter a mesma política monetária que tinha Mário Draghi, que ajudou a conter muitos dos desvarios financeiros que tivemos no espaço europeu, ou se, pelo contrário, Christine Lagarde, que foi, aliás, um dos rostos da austeridade, vai mudar. Pois, eles mudam muito rapidamente. Eles mudam muito rapidamente. Não é. Eu acho que eles hoje reconhecem que deve ser uma nova política para a Europa. E aquilo que a gente dizia há 4 anos, volta a dizer hoje. As economias são mais saudáveis quando se apostam no salário, nos rendimentos do trabalho e na redistribuição da riqueza. Isto é o fundamental. Se nós continuarmos a aumentar aquilo que é o fosso que existe entre os mais ricos e os mais pobres, a economia vai sempre... quem se lixa, digamos assim. Exatamente. Está em cima da mesa, vai sempre o grande culpado destas coisas todas. Bruno, estamos quase a terminar a conversa e dou-lhe 3 minutos para dizer quem é o Bruno, o que é que o Bruno veio, o que é que o Bruno pretende em termos de... Não, quem é o Bruno? O Bruno já o disse. Já o disse no início. Não era isso que eu queria dizer. Eu queria dizer o que é que o Bruno Porto, outros do Porto, que é que o relativamente à nesse sentido, que é a questão da regionalização e descentralização. Sim. Mas o que é que o Bruno pensa no passo a meio? Aquilo que nós dizemos em relação... O tempo livre. Este é o tempo livre. Tempo livre. Eu queria dizer algumas coisas muito simples, mas que são fundamentais. O Bloco candidata-se a estas eleições com um programa eleitoral. É um programa eleitoral muito claro e muito transparente, que diz quais são os nossos problemas e quais são as respostas que nós devemos adotar para os próximos anos. Essas respostas centram-se
sobretudo à volta de 3 coisas. Precisamos de uma economia para responder à crise climática. Precisamos de ter uma política económica e fiscal que aposte no emprego, no salário e nas pensões. E precisamos de investir nos nossos serviços públicos. Tudo aquilo que o Bloco propõe são propostas que nos permitem responder perante o futuro. O que é que eu quero dizer? Quero dizer que se nós tivermos serviços públicos mais fortes, se nós tivermos emprego melhor, mais qualificado e melhores salários, enfrentaremos muito melhor qualquer crise futura que venha por aí. Ao mesmo tempo, se nós investirmos nos nossos serviços públicos, vamos ter uma economia muito mais saudável. Porque com mais emprego, com melhores serviços públicos, nós vamos ter mais receitas fiscais. Nós vamos ter uma economia que é capaz de se dinamizar e responder aos problemas do dia a dia. Mas para isso é preciso coragem, é preciso força, é preciso sobretudo enfrentar os lobbies do costume que muitas das vezes tendem a manipular aquilo que são as prioridades da maioria do povo português. E o que a maioria do povo português sabe que precisa é disso. E um futuro que enfrente o combate, o maior problema das suas vidas, que é a emergência climática, e de um futuro que aposte no salário, no emprego e em melhores serviços públicos. Bruno, foi um prazer ter o Bruno aqui. Já ouviram? Então, digo. Obrigado.